deixar mais uma mensagem para você. Quero que você medite comigo no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Marcos, capítulo 8, versículo 31, que diz assim: E começou Jesus a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Amém? Amado, Jesus aqui, ele percebia que ele tinha que preparar os seus discípulos. Jesus, o líder, ele não quer seguidores. O líder, ele prepara sucessores. Quando eu não estiver em casa e as coisas não funcionarem, é porque eu estou falhando. Se uma pessoa que é líder, quando ela não estiver no ambiente, não funcionarem as coisas, é porque ela não está funcionando. Jesus sempre fez questão de deixar os discípulos cientes que ele iria embora. Jesus em todo momento quis preparar os discípulos, e Jesus os quis preparar de todas as maneiras. Jesus quis que os discípulos tivessem ciência do que era a vida cristã, diferente do que tem acontecido hoje. Hoje, muitas pessoas não têm preparado o evangélico para a vida cristã. Hoje tem se pregado um evangelho triunfalista, um evangelho em que a pessoa não passa a prova, e Jesus falou que no mundo tereis aflições. Um evangelho de que você vai ser o queridinho da família, e não é verdade. Hoje tem se pregado o evangelho que você vai dar o seu dízimo, tu vai dar tuas ofertas e que vai chover dinheiro na sua vida. E é mentira, isso é mentira, porque a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor e a terra Deus deu aos filhos dos homens para conquistarem. Então tem pessoa que ele escuta na igreja que ele vai dar o dízimo, vai dar a oferta dele e ele vai conseguir comprar um carro zero, só que ele não estudou, só que ele não tem uma profissão, só que ele não tem um nível intelectual de instrução que vai proporcionar a ele um salário compatível para essas promessas mirabolantes que estão sendo pregadas aí. Aí a pessoa dá o dízimo, dá a oferta, dá o seu tudo, e daqui a pouco não consegue realizar os seus sonhos. A pessoa... acontece o quê? Começa a cair em tristeza, em angústia, em depressão. Aí o diabo, que não é bobo, já entra. Tu tá em pecado. A igreja, aí a pessoa vai e se afasta do evangelho, meu irmão. Jesus em todo momento, Jesus quis preparar os discípulos para todas as barreiras. Tem cristão aí que pensa que Deus nunca vai provar ele. E a Bíblia diz que a nossa fé é provada como o ouro é provado. A Bíblia diz em Deuteronômio 7 que Deus falou assim: eu deixei vocês terem fome, e eu deixei vocês terem sede, e eu deixei vocês serem humilhados para ver aonde estava o coração de vocês. Mas tem muito evangelho que pensa que isso não vai acontecer. Lá no deserto, quando Deus foi dar o maná, a Bíblia diz que Deus dava o maná de dia em dia, para poder ver onde estava o coração do povo. A Bíblia diz em Isaías que Deus nos dá em porções, um pouco aqui e um pouco ali. Mas infelizmente tem cristão que ele não lê a Bíblia, o culpado é ele que não lê a Bíblia. Ele está achando que a vida cristã é um mar de rosa, que a vida cristã é só aquela coisa, aquele glamour. E não é assim, meu irmão. Não é assim. Eu quero deixar para você essa mensagem. Especificamente, Jesus preparou os discípulos em todas as áreas. Jesus quis deixar bem claro para os discípulos que eles seriam sim provados, que eles passariam aflições, que eles sofreriam perseguições. Jesus falou: e os vossos inimigos serão da vossa própria casa. Jesus falou: bendizer os que vos maldizem, ou seja, vai ter gente que vai maldizer vocês. Orai pelos vossos inimigos, ou seja, você vai ter inimigos sendo cristão. Amai os que vos odeiam, ou seja, você vai ser odiado sendo cristão. Então Jesus preparou os 12, por isso eles conseguiram evangelizar todo o mundo da época, porque eles não foram enganados. Ei, a vida cristã, ela é feita de desafios.
A vida cristã, ela é feita de impasses, de lutas. É nas lutas que Deus nos trata. Deus vai sim deixar a gente ser perseguido. Deus vai sim deixar a gente ser caluniado. Tudo isso é para tratar e para que Deus veja onde está o nosso coração. E eu fecho agora. Olha o que Jesus falou, amado. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Eu não vou entrar muito no mérito por causa do tempo, nós temos um tempo marcado, o nosso produtor aqui controla. Jesus aqui ensinou os discípulos sobre a rejeição. Ei, não pensa que você vai ser rejeitado, não. Você tem que criar anticorpos contra a rejeição. Você precisa criar anticorpos contra a rejeição. Tem pessoas que é embutido na mente dele que ele nunca vai ser rejeitado, que ele nunca vai ser desprezado. Aí quando ele é rejeitado por um colega de trabalho, quando ele é rejeitado por um parente, quando ele é rejeitado às vezes pelo vosso próprio pai, pela própria mãe, desarma a pessoa, desestrutura a pessoa e ela acaba emocionalmente. Ei, você vai ser rejeitado sim. Eu vou ser rejeitado sim. E a rejeição que vai mais ser usada por Deus para nos tratar é a rejeição dos familiares. Os seus familiares, vai ter familiares seus, não se escandalize se for seu pai e sua mãe, vão te rejeitar, vão fazer pouco caso, vão desprezar você por causa da sua fé, vão desprezar você por causa do seu Deus, vão procurar defeito em você, vão procurar fraqueza em você. Ei, Jesus ensinou, vença a rejeição, confiando que Deus é contigo, vença a rejeição, sabendo que se uma porta se fechou aqui, Deus vai abrir outra ali, vença a rejeição, sabendo que se alguém te despreza aqui, alguém vai te aceitar ali. Vença a rejeição, sabendo que o Senhor Jesus nunca vai abandonar você, nunca vai virar as costas para você, ainda que teu pai e tua mãe se esqueçam de ti, diz a palavra, eu jamais me esquecerei, pois tenho teu nome gravado na palma da minha mão. Olha só que detalhe importante nessa palavra. Ainda que teu pai e tua mãe se esqueçam de ti. Por que se esqueçam de ti? Porque abandonar, uma mãe abandona um filho. Nós vemos nos jornais todos os dias mães que abandonam os filhos. Mas é impossível que uma mãe se esqueça que teve aquele filho. É impossível. A natureza da mãe nunca vai deixar que essa mãe esqueça que teve aquele filho. É por isso que a Bíblia diz, ainda que teu pai e tua mãe se esqueçam de ti, porque abandonar virou moda. Mãe abandonar filho virou moda. Mas esquecer, uma mãe pode abandonar o filho na porta de alguém, uma mãe pode abandonar o filho no meio do matagal, mas ela nunca, até o último dia da sua morte, ela nunca vai se esquecer que teve aquele filho. É por isso que Deus falou, ainda que teu pai e tua mãe se esqueçam, eu jamais me esquecerei de ti. Ei, o Senhor te ama, o Senhor te entende, o Senhor te compreende. Mesmo quando você e eu erramos, Deus nos ama porque Ele já sabia que nós iríamos errar. Deus não nos ama porque nós somos perfeitos. Deus não nos ama porque nós somos certinhos. Deus não só nos ama porque nós somos agradáveis. Não! Deus nos ama simplesmente porque Ele não pode negar a si próprio. Deus nos ama simplesmente como nós somos. Deus simplesmente nos ama. Jesus preparou os discípulos. Olha, vão rejeitar vocês. Jesus foi rejeitado por todas as classes religiosas, políticas. Até a Bíblia diz que nem os seus irmãos acreditavam em Jesus. Jesus foi rejeitado até pelos seus irmãos, mas Jesus tinha ciência do que Ele queria. Jesus não deixou aquilo parar Ele. Jesus não deixou aquilo bloquear Ele. Jesus falou assim, meus irmãos não acreditam em mim? A cidade que eu nasci não acredita em mim, mas vai ter gente que vai acreditar em mim. Ele falou, todos vós vão me abandonar, mas o Pai nunca vai me abandonar. Ei, Deus sempre está com você.